Capítulo 6. Você não pode dar o que não tem. Pais e mães espirituais devem estar seguros no amor do Pai. Como jovem, trabalhei numa construtora, ajudando a construir novas casas. Aprendi que o primeiro passo na construção de uma casa é colocar um fundamento sólido de concreto. Leva tempo para nivelar os blocos e firmá-los com concreto. Mas esse fundamento sólido manterá a casa segura quando vierem os ventos fortes e as inevitáveis tempestades. O mesmo é verdade em relação à nossa vida espiritual. Não podemos almejar ajudar outras pessoas e tornar-nos pais espirituais sem construir um fundamento sólido em Jesus Cristo. Precisamos conhecer a Jesus intimamente e entregar tudo o que somos e esperamos ser a Ele. Somente então teremos algo permanente para oferecer aos outros. Milhões de pessoas hoje creem que Deus é o Cristo, é o Criador do universo, mas bem menos escolhem conhecê-lo intimamente e experimentar um relacionamento com Ele como Pai. Nosso Pai é um Deus de relacionamentos. Ele quer ser o nosso Pai e cultivar uma amizade pessoal conosco e dessa forma revelar seus caminhos a nós. Em sua oração intercessória, Jesus afirma que é possível conhecer o Pai. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Deus revelou-se a nós por meio de Jesus Cristo. Todo o Evangelho está apoiado nessa afirmação de que conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo garante a vida eterna. Quando conhecemos a Jesus e desenvolvemos um relacionamento de amor com Ele, estamos seguros como crentes, dispostos e prontos a ir ao encontro dos outros em amor. Pais espirituais sabem que é somente o amor do Senhor que pode impactar uma vida tão profundamente que vai gerar mudanças permanentes. Seguros no amor do Pai. Jesus sabia que era um presente de amor do Pai para o mundo. Por isso ele estava seguro no amor do seu Pai. Jesus sabia qual era a sua origem, ele sabia por que veio a este mundo e para onde estava indo. No cenáculo, Jesus estava tão seguro que podia servir a seus filhos espirituais sem esperar algo em troca. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13, de 3-5. Se desejamos nos tornar pais e mães espirituais, devemos estar certos do amor do nosso Pai e viver um relacionamento íntimo com Ele. Somente pais espirituais seguros, que estão totalmente convictos de que o Pai Celestial os ama, podem passar uma herança espiritual saudável para a próxima geração. Por que você acha que os discípulos de Jesus viraram o mundo de cabeça para baixo em poucos anos? Eles não mudaram o mundo porque participaram de todas as conferências e seminários certos, mas porque viveram em um relacionamento íntimo com a pessoa certa. Vamos ver como dois amigos de Jesus, João e Marcos, se tornaram pais para a geração seguinte de crentes à medida que sua segurança no amor do Pai Celestial se solidificava. Seguros para amar incondicionalmente. A Bíblia mostra que João e Jesus desfrutavam de uma amizade íntima e especial. João, o escritor do Evangelho de João, declara repetidas vezes que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Na ceia da Páscoa, como era o costume dos gregos e romanos durante as refeições, ele estava reclinado ao lado de Jesus, João 13:23. E ele se autodenomina de o discípulo que Jesus amava. Estando parado próximo à cruz durante a crucificação de Jesus, João se apresenta como o discípulo a quem ele amava, em João 19:26.
Na cena da ressurreição, João novamente se declara como aquele a quem Jesus amava. João 22. João referiu-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava quando ele disse a Pedro: "É o Senhor", depois da ressurreição de Jesus. João 21:7. Quando Jesus exortou Pedro acerca da forma como ele iria morrer, ele perguntou, referindo-se ao João: "Senhor, e quanto a ele?" E novamente João referiu-se a si como o discípulo a quem Jesus amava. João 21, 20 e 23. João estava totalmente convencido de que ele era aceito e amado por Jesus. Ele conhecia Jesus como um irmão e como seu amigo leal. É evidente que ele estava seguro do amor do seu mestre. Como ele chegou a esse ponto na sua vida? Isso não aconteceu do dia para a noite. Jesus lentamente operou mudança na vida de João enquanto ele concedeu a honra e o relacionamento de ser o discípulo a quem Jesus amava. No início, antes de se tornar maduro, as ações de João deixaram muito a desejar. Ele estava faminto por status e poder e certamente tinha várias áreas fracas na sua vida. João e seu irmão Tiago foram apelidados de os filhos de trovão. Eu os imagino como valentões, talvez comparados a uma gangue de motoqueiros nos dias de hoje. Esses irmãos provavelmente tinham temperamentos fortes e impetuosos. Quando os samaritanos se recusaram a permitir que Jesus e seus discípulos passassem pela sua vila, esses dois irmãos pediram a Jesus se podiam ordenar que caísse fogo do céu para destruir a vila desses samaritanos que não foram hospitaleiros. Lucas 9:54. A essa altura, a vida de João certamente não exibia o Espírito de Cristo. Em outra ocasião, João e seu irmão provocaram a indignação dos outros discípulos ao pedir se eles podiam se aceitar à direita e à esquerda de Jesus na glória. Marcos 10, 35, 45. Eles chegaram a enviar a sua mãe para implorar a Jesus por favores especiais, mostrando sinais de insegurança e egoísmo. Em outra ocasião, João viu um homem expulsar demônios em nome de Jesus, mas o homem não fazia parte do seu grupo. Lucas 9, 49 e 50. Em sua insegurança, João procurou impedir a ação do exorcista. Jesus reprovou a atitude sectária de João. Mais tarde, porém, nós vemos que João orou para que convertidos de Filipe na Samaria recebessem o Espírito Santo, o mesmo lugar em que ele havia pedido de maneira impetuosa que descesse fogo do céu sobre aqueles que se recusaram a ouvir o Evangelho. Evidentemente, alguma coisa tinha acontecido. À medida que João passava mais tempo com Jesus, a sua visão foi mudando. João foi transformado pelo enorme amor de Jesus. Um dia, Jesus contou aos seus discípulos o segredo do seu amor por eles. Como o Pai me amou, assim eu os amei. João 15, 9. Que promessa maravilhosa! João recebeu uma revelação de Jesus que o Senhor o amava tanto quanto o Pai amava a Jesus. Além disso, a mesma promessa se aplica a você e a mim. Dá para imaginar? Somos amados plenamente por Deus. Seguros para servir. João também aprendeu a servir com humildade. Jesus pediu para ele preparar a refeição da Páscoa, Lucas 22, 8. E ele o fez prontamente. Podemos ver a completa transformação da graça em sua vida. Ele já não mais pedia por favores especiais, mas, em vez disso, estava pronto para servir. Semelhantemente a João, precisamos estar dispostos a servir ao Senhor sem restrições. Quando compreendemos que Deus nos ama incondicionalmente, vamos estar dispostos a fazer tudo quanto Ele disser e servir onde Ele quiser. O Senhor ensinou a João que o amor não conhece barreiras e deve ser estendido mesmo àqueles que inicialmente eram antagônicos ao Evangelho, como os samaritanos. Ao conhecer a Jesus intimamente, ele começou a amar como Jesus amava, incondicional e plenamente. João escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola, e essas epístolas são às vezes chamadas de livros do amor, porque elas foram escritas do coração de um pai.
Nessa época da sua vida, João estava completamente seguro do amor do seu pai. Mesmo quando João foi exilado na ilha de Patmos, mais tarde na sua vida, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, ele não reclamou porque sabia que Deus o amava. Jesus moldou João em um discípulo honrado e amado, seguros ao enfrentar o desânimo. No início dos anos 90, eu passei uma fase em que um sentimento de fracasso tomou conta de mim em relação ao meu ministério e minha liderança. Embora eu estivesse servindo como um pastor de uma igreja que estava crescendo rapidamente, eu queria parar. Apesar de todo o nosso sucesso exterior, eu estava cansado, sentindo-me desconsiderado e incompreendido. Eu achei que seria muito mais fácil deixar a liderança da igreja e voltar para o mundo dos negócios. No meio da minha luta, eu fui falar com Steve Prokoprast, o conselheiro dos obreiros de tempo integral. Eu pedi a sua avaliação do motivo da minha dificuldade em liderar de tal maneira que alguns membros da nossa equipe achassem apropriado. Steve gentilmente me deu alguns conselhos e então me encorajou a ouvir uma fita cassete que ele achava que poderia me ajudar. Alguns dias mais tarde, enquanto estava dirigindo o meu carro, coloquei a fita no meu toca-fitas para ver o que o orador tinha a dizer. O orador imediatamente chamou a minha atenção. Ele começou a falar a respeito de líderes que têm um complexo de Messias, achando que precisam de todas as respostas e ser o salvador do mundo. As palavras do orador me prenderam. Então, de repente, me deu um estalo. Quem estava falando naquela fita era eu. Eu raramente ouço a minha voz numa fita e não havia reconhecido imediatamente a minha própria voz. Então consegui lembrar-me, eu havia ensinado um curso de treinamento para pastores em nossa igreja 1 ano atrás. E nessa fita eu estava encorajando esses futuros pastores a reconhecer o Senhor como o único que pode, em última análise, atender às nossas necessidades. Eu não havia tomado o meu próprio remédio e estava sofrendo as consequências disso. Com o aconselhamento de Steve e o apoio da equipe pastoral da nossa igreja, eu tirei um período sabático de 3 meses. Foram necessários cerca de 5 semanas para me sentir como uma pessoa real novamente. Mas nesses 3 meses de férias, eu recebi a revelação do Senhor de que a minha segurança e importância não eram frutos do que eu fazia e o que as pessoas pensavam de mim, mas sim do fato de Jesus me amar e ponto final. Deus me amava simplesmente porque me amava, não pelas coisas que eu fazia. Seguros, independentemente de as pessoas nos amarem ou não. Embora eu soubesse que isso era correto, teologicamente por anos, nunca havia penetrado no meu espírito o hino que eu havia aprendido como criança. Eu sei que Jesus me ama, porque a Bíblia assim o diz, teve um novo sentido na minha vida. Eu estava mudado. Se as pessoas gostavam de mim, me apoiavam, ou se deixassem de fazê-lo, é claro que é agradável quando isso ocorre. Já não me importava, porque eu sabia que Deus me amava. Lembro-me claramente de ficar caminhando de um lado para o outro numa cabana nas montanhas durante esse período sabático, em que eu li inúmeras vezes um texto da palavra em voz alta. Eu escolhi e não o rejeitei, por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz, não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, 9b, 10 e 13. Nesse período em que eu estive perto do esgotamento e da desilusão, a maior revelação que recebi do Senhor foi que Ele me amava e ponto final. Ele não havia me rejeitado. Indiferentemente do que os outros pudessem ter sentido a meu respeito, se era real ou imaginário, Ele continuava me amando. Eu aprendi que minha importância vem do seu amor por mim e apenas do seu amor.
Eu estava inteiro novamente porque havia experimentado pessoalmente o amor do Pai de uma maneira totalmente nova, para poder me tornar um pai espiritual saudável para os outros, tanto no aspecto espiritual quanto no emocional. Eu não precisava da confirmação dos outros, eu já havia recebido o apoio do meu Pai Celestial. O relacionamento de amor de Jesus com seu discípulo João revela a importância inequívoca de se desenvolver uma amizade íntima com Deus. E tudo começa em compreendermos as palavras daquele hino. Eu sei que Jesus me ama, porque a Bíblia assim o diz. É tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Seguros e perdoados. Marcos deve ter sabido que Jesus o amava, mas semelhantemente a nós, parece que ele nem sempre entendia o perfeito amor de Jesus. No jardim do Getsêmani, quando as coisas começaram a ficar difíceis, o medo fez com que eles abandonassem a Jesus junto com os outros discípulos quando a multidão veio buscar a Jesus. Marcos 14:50. Em outra oportunidade, Marcos abandonou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, em Atos 13:13. Por essa razão, no início da nova jornada missionária, Paulo recusou-se a levar Marcos com ele. Isso causou uma separação entre Barnabé e Paulo. Marcos acabou indo junto com Barnabé. Imagine se a pessoa responsável pela separação da maior equipe missionária de plantação de igreja do Novo Testamento. Todavia, em algum ponto da sua vida, Marcos experimentou o amor do seu Pai Celestial, bem como o amor dos seus pais espirituais, Barnabé e Pedro. Evidentemente, Marcos mudou sua conduta e Paulo perdoou sua maneira indecisa e inconstante, insistindo para que a igreja de Colossos recebesse a Marcos, Colossenses 4:10, mostrando que havia ocorrido a reconciliação entre os dois. Seguros e úteis no serviço de Deus. Eu creio que Marcos foi transformado de um desertor em um servo de Cristo fiel e útil porque recebeu a revelação de Jesus, que Jesus o amava incondicionalmente. Marcos tinha a seu favor uma mãe que orava. Sua casa era um lar para muitas pessoas que se reuniam com apóstolos para orar, com o propósito de orar. Atos 12:12, incluindo Pedro, um dos pais espirituais de Marcos. Pedro chamou de filho em 1 Pedro 5:13. Parece que Marcos morava somente com sua mãe, porque seu pai biológico nunca é mencionado. A Bíblia somente menciona a casa da sua mãe. A combinação de uma intimidade crescente com o pai e o apoio de pais espirituais na vida de Marcos o fizeram crescer espiritualmente. Quando nos tornamos íntimos em relação ao nosso Pai Celestial, estamos prontos a ser encorajados por mentores fiéis. Também seremos moldados e nos tornaremos pessoas úteis no serviço do reino de Deus. Conhecer o Pai nos transforma, nos faz amadurecer e faz de nós adultos espirituais. Quando experimentamos o seu amor, somos transformados de bebês espirituais em jovens, homens e mulheres espirituais, e tomamos coragem para dar o passo seguinte de tornarmos pais espirituais. Podemos ser eternamente gratos pelo fato de Marcos não ter desistido, por ter experimentado o amor incondicional do Pai. Ele nos deu o livro de Marcos. Esse é o único livro dos 4 evangelhos que registram as poderosas palavras de Jesus. Estes sinais acompanharão os que crerem. Marcos 16:17. Seguros em repartir o amor. Não basta saber que a chave para alguém se tornar pai espiritual é experimentar o seu perfeito amor. Nós também devemos estar dispostos a repartir esse amor de maneira como Deus o fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Compartilhar o amor nos ajuda a viver de forma intensa todo o nosso potencial em Deus. Isso libera a alegria do Senhor em nossas vidas. De que maneira podemos compartilhar o amor divino? Nós repartimos o amor de Deus a mostrar Jesus para os nossos filhos espirituais. Dessa forma, o amor pode ser multiplicado por meio deles.
Quando nossos filhos espirituais veem que conhecemos o Pai, eles vão desejar experimentar o mesmo relacionamento amoroso. A função dos pais e mães espirituais é mostrar o Pai Celestial aos filhos e filhas. Eles veem por meio da nossa vida de oração e intimidade com o Senhor, que temos um relacionamento de amor com Jesus. Eles vão desejar experimentar pessoalmente a realidade abençoadora do amor do Pai Celestial. É um privilégio divino modelar o amor de Jesus, mas devemos cuidar para que nossos filhos espirituais não confiem mais em nós do que em Jesus. Há vários anos, antes de ter ouvido falar no termo paternidade espiritual, eu mentorava alguns jovens que queriam crescer na sua vida cristã. No entanto, devido ao meu zelo, procurei prover segurança demais para eles, em vez de permitir que eles mesmos descobrissem como colocar toda a sua confiança em Jesus. Eles começaram a buscar em mim aquilo que somente o Pai Celestial podia dar. Nosso relacionamento acabou se tornando uma dependência não muito saudável. Buscar num líder todas as respostas e colocá-los num pedestal espiritual é perigoso, porque em algum momento ele pode cair. Não é de admirar que aqueles jovens que eu mentorava acabaram desiludidos e machucados interiormente. Eu não tinha todas as respostas e cometi erros. Eu aprendi uma lição valiosa acerca do equilíbrio frágil que precisa existir em apontar as pessoas para o Pai enquanto as mentoreamos para crescerem espiritualmente. Vamos mentorear de forma eficaz somente se dependermos completamente da graça de Deus e constantemente apontarmos os nossos filhos espirituais o caminho para Jesus. Dessa forma, eles se tornarão completamente dependentes dele, não de nós. As nossas necessidades emocionais e espirituais nunca vão ser completamente supridas pelo amor de um Pai espiritual. Nós devemos conhecer nosso Pai Celestial e experimentar o seu amor e a sua aceitação incondicional. Semelhantemente, as nossas necessidades nunca serão supridas pelos elogios ou apoio dos nossos filhos e filhas espirituais. Essa expectativa errada causa uma paternidade espiritual disfuncional. Devemos confiar no apoio e na defesa do Pai Celestial. Minha esposa jamais conseguiria suprir completamente as minhas necessidades. Somente Jesus pode. No entanto, à medida que me realizo nele, nosso relacionamento alcança um novo nível de bênção e amor mútuo. Da mesma forma, devemos ter um relacionamento vital com o nosso Pai Celestial para sermos bem-sucedidos como pais espirituais. Ou então vamos ministrar com uma atitude errada. O papel mais importante de um pai ou mãe espiritual é apontar aos outros o caminho para Jesus. O relacionamento pessoal íntimo com Jesus vai guardar nossos filhos espirituais de danos e perigo, porque a sua base será firme. Charles Spurgeon disse: as ovelhas nunca estarão protegidas do lobo como quando estão próximas do seu pastor. Busque um relacionamento saudável com o seu pai biológico. Recentemente, quando estava visitando um líder cristão conhecido, hoje com seus 70 anos, disse a ele: você tem sido um pai espiritual há anos. Sou 25 anos mais novo do que você. Qual é a coisa mais importante que devo fazer enquanto busco ajudar outras pessoas? Ele não hesitou. Eu não colocaria ninguém na liderança a não ser que soubesse que essa pessoa tenha tido um relacionamento saudável com o seu pai biológico. Existe uma relação direta entre o relacionamento com o nosso pai biológico e a nossa habilidade em ser um pai espiritual. Nossos relacionamentos com os nossos pais afetam grandemente nossos relacionamentos presentes e futuros. Os gabinetes de conselheiros de família estão abarrotados de pessoas com dificuldade nos seus relacionamentos com os pais. Alguns de nós cresceram em lares disfuncionais em que foram machucados e abusados por pais biológicos. Apesar disso, quando chegamos a Cristo, começamos um novo relacionamento com um novo Pai, nosso Pai Celestial. Ele não é disfuncional. Ele nunca vai se aproveitar de nós. Nosso Pai Celestial sempre nos ama e acredita em nós incondicionalmente.
Nos próximos 2 capítulos, vamos analisar disfunções que atrapalham a nossa paternidade espiritual saudável e descobrir como podemos receber cura e restauração em relação ao nosso relacionamento com o Pai Celestial e, consequentemente, como podemos desenvolver um relacionamento saudável de pai para filho e de mãe para filha.